Olá, tudo bem? Nós vamos agora ver um pouco da filosofia que se faz no século XIX. É um período muito interessante, é um período em que a gente tem passagens é, da modernidade para a contemporaneidade, tá? Que se segue algumas revoluções muito importantes. E a gente tem três autores muito importantes que vamos ver, que são Hegel, Marx e Nietzsche. Tá? Então vamos ver um pouquinho. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que a gente ainda está trabalhando na perspectiva de que Kant é o grande nome que influencia a filosofia da modernidade e até a filosofia contemporânea. Otto Liebmann, ele fala que a gente pode fazer filosofia com Kant, contra Kant, mas não sem ele. Então, a gente tem aqui alguns autores que se posicionam no espectro de influências do Kant. Okay? Aqui, Hegel, o seu idealismo, materialismo histórico, o dialético de Marx e a filosofia do martelo de Nietzsche. Hoje nós vamos ver o Hegel, aqui. Bom? Então, esse é quem a gente vê hoje. Que nasce em 1770, em Stuttgart, e morre em Berlim em 1831. Ele pega essa travessia, ele nasce no meio das revoluções, Revolução Francesa, ele toda aquela americana e tudo, e ele morre no início, para meados do século XIX. O Hegel, ele traz um conceito de filosofia, ele é um racionalista que segue um racionalismo mais kantiano, daquele criticismo, mas ele propõe uma filosofia do devir, de olhar o ser como um processo, um vir a ser, algo que ainda não está completo, mas que está se construindo, uma construção. E ele vai fazer uma filosofia, então, dessa construção do ser humano, trazendo novos sentidos para antigos conceitos que a gente tem. Por exemplo, o conceito de verdade, para ele não é mais um conceito binário, de é verdade ou não é verdade, mas ela é construída no tempo. Então, se constrói o sentido de verdade. A lógica dele é fundada na contradição e não na identidade. Então, não é aquela lógica clássica do o ser é ou não ser não é. Ele vai trabalhar de uma forma que pode tanto ser como não ser ao mesmo tempo. É dialética. Tá? E aí a gente tem aquela noção que depois vai influenciar Marx, mas eu estou falando de Hegel, tá? Tese, antítese e síntese. Tese como a afirmação, antítese a negação e a síntese uma superação dos dois estágios. Tá? Então, o botão de flor fechado, por exemplo, como uma tese, a flor que se abre, ela não é mais botão, ela é a antítese, ela é a contradição, ela é a antítese e a síntese, quando eu tenho fruto que não é nem flor e nem botão, mas que traz características dos dois, que supera os dois estágios. Tá bom? Então, tese, antítese e síntese. Esse é um exemplo para a gente lembrar um pouquinho, um exemplo mais simples. Né? Aqui, então, aqui eu botei aqui uma imagem para mostrar. Tá? É um quadro que tenta sintetizar um pouquinho. Né? A tese é o guarda-chuva repele a água, o copo contém a água, ele recebe a água e permite ingestão, e a junção das duas imagens aqui seria uma síntese. Eu posso conter a água e repeli-la ao mesmo tempo. Então, quadro clássico. Para Hegel, como ele entende o ser como um processo, então conhecer é conhecer a origem, a gênese. Né? Lembrando que para ele a verdade é construída. Okay? Na
superação dialética, o que é negado é, ao mesmo tempo, mantido. Lembram da flor, do botão, do fruto? Então, tá? A consciência, ela se manifesta como espírito. Espírito aqui não é nada num sentido religioso, mas no sentido de não material. Tá? É o Geist. Então, a gente fala muito do Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Né? Essa manifestação se manifesta em 3 momentos para ele. Subjetivo, que é individual, que é fechado. Eu no meu cantinho, você no seu cantinho. Subjetividade, o que eu sinto, eu penso, posso, tal. Objetivo, expressão da vontade coletiva, política, direito, cultura, então aquela música que todo mundo canta, aquele assunto do qual todos falam, a nossa forma de comer, por exemplo, que é culturalmente estabelecida. Então, nós comemos mais ou menos as mesmas coisas dentro de um determinado grupo, nós falamos um idioma, nós temos leis em comum. E, por último, o espírito absoluto é quando ele atinge a autoconsciência. Ele não age apenas nem fechado em si mesmo, e nem de acordo unicamente com o grupo, mas ele conhece a si mesmo, ele tem consciência de si. Como é que se forma a consciência? Por meio das relações morais, família, a gente não falou agora da consciência objetiva? Não é? Então, nas relações morais da família, da igreja, dos grupos dos quais fazemos parte, né, da nossa cidade, né, um país, etc. A linguagem, que é fundamental. Então, os processos de significação que a gente desenvolve, isso não diz apenas respeito ao idioma, mas a uma forma de se expressar. É uma linguagem técnica, por exemplo, é uma forma. O trabalho, que é a forma de interação com a natureza. Pelo trabalho, nós transformamos a natureza e extraímos dela subsistência. Tá? Então, aqui vem algumas coisinhas sobre o primeiro ponto. Relações morais. A alteridade forma a identidade. Eu sou formado no convívio com o outro. Tá? Ele me reconhece e depende que eu o reconheça. Eu não existo sem ele, ele não existe sem mim. E esse primeiro lugar de formação é a família. É aquele lugar onde primeiro a gente vai existir como sujeito, e as relações sociais, a cultura, como falamos. A linguagem é uma linguagem simbólica. A matemática é uma linguagem, a música é uma linguagem, a partitura musical é uma linguagem. O nosso idioma escrito é uma linguagem. Libras, né, é uma linguagem. Então, quando eu faço isso, que alguém entende isso é o meu sinal, aqui, isso é uma linguagem. São símbolos arbitrários que nós criamos. E o trabalho, pelo trabalho, o minério de ferro é transformado de tal forma que ele compõe aquilo que é hoje uma parte do meu computador. Nós transformamos a natureza extraindo subsistência. Pelo trabalho, um vegetal é transformado em alimento. E o Hegel também fala, como a gente está entendendo o ser como um processo, não é? O devir, o vir a ser, uma construção. Então, o sujeito ele é compreendido de acordo com a história, o processo histórico. A consciência é sempre a consciência do seu tempo. Eu construo a minha consciência de acordo com o meu zeitgeist, o espírito do tempo em que eu vivo. Quando eu me situo historicamente, quando eu entendo aquilo que me compõe, eu entendo o meu lugar na história. E como eu sou produto desse processo, tá? E é preciso para transcender, para ir além dele, para transformá-lo e etc. Ok? Obrigada, então. Na próxima videoaula, nós aprenderemos sobre Marx. Ok?